Muito bem. Eventualmente, as pessoas vêm a mim e me perguntam: como é que eu começo esse estudo, esse trabalho na espiritualidade? Enfim, por onde eu inicio para entender, para compreender? Gente, o conselho que eu tenho para dar para vocês hoje, né? Se eu tivesse que dar algum conselho, e como eu dou, e eu vou dar então, pense muito bem. Antes da gente dar sequência, eu vou te pedir, se esse conteúdo dos vídeos que você está assistindo, se eles são válidos, compartilhe, divulgue esse conteúdo. Faça com que ele caminhe e ande por aí. Muita gente pode se beneficiar dele. Então, eu vou te dizer o seguinte: pense bem. Antes de dar um passo, antes de abrir as portas que te levam a esta caminhada. Porque ela é uma caminhada, como tantas outras, mas que você vai ter que despender o teu tempo, a tua energia, uma boa parte da tua vida dedicada à compreensão dessa caminhada. É como eu digo, é uma parte da vida da gente que a gente coloca aqui. Tá bem? Procure alguém que saiba o que de fato é essa tal espiritualidade. Já vou te adiantar que o compromisso é muito grande. E muita coisa fica mal compreendida ou subentendida se você não parar para estudar e ler muito. Primeiro, pense se você tem tempo para se dedicar a isso. Se você não tiver, fuja, pois o compromisso é imenso. Claro, isso se você já não é médium, quer dizer, já incorpora, vê, ouve espíritos, enfim, já veio com a mediunidade desenvolvida. Bem, aí não tem o que fazer. Primeiramente, você precisa saber se de fato isso é para você. Mas como eu vou saber se isso é para mim? Bem, leia a respeito e comece a compreender como funciona o mundo espiritual. Converse com quem já é do meio, para começar a entender como se passam as coisas nas casas, onde estas pessoas trabalham e desenvolvem a sua espiritualidade. Depois, escolha lugares para visitar, vários lugares, para que você possa ter um parâmetro daquilo que você está buscando. Pois acredite, um lugar é diferente do outro, tanto em questões materiais, quanto em questões espirituais. Cada lugar tem seu ritual e regra de funcionamento. Mas o que eu vejo de maior importância aqui é se a doutrina que está sendo pregada é seguida por quem a orienta na casa. E mais, está embasada em princípios sólidos como o amor, a caridade, a fé, o perdão, a justiça, enfim, tudo aquilo que são considerados bons preceitos para toda a humanidade. Em muitas casas, principalmente de quimbanda e em algumas de umbanda, não se utiliza o preceito cristão. Quer dizer, não se fala em Jesus Cristo. Os sincretismos não são aceitos e os preceitos originais da Mãe África são mantidos. Nada disto está errado. Assim como é comum você ir até um terreiro de umbanda e ter uma estátua do Mestre Jesus
no ponto mais alto do congá daquela casa. Isso é comum. Ou às vezes até na porta de entrada, né, gente? Um cartaz bem grande com a imagem que o pessoal tem de Jesus Cristo, enfim. Né? Partindo daí, você já pode ver a que preceito espiritualista a casa segue. Perceba que eu disse que nada disso é errado. Apenas vai depender da tua aceitação e de você conseguir se ligar à energia daquele local. No caso dos espíritas, fica bem mais fácil, já que o único ensinamento que você vai ter está baseado nos livros de Allan Kardec e, claro, nos livros de Chico Xavier e de Valdo Franco, que é a bibliografia mais ampla difundida no meio espiritualista. O ensinamento, neste caso, é a doutrina do amor incondicional, que é a doutrina do Mestre Jesus. Tudo dentro do Espiritismo está embasado nesta doutrina. Gente, quando eu digo que é mais fácil você saber o que ler, para que direção seguir. Tá? Eu digo que é mais fácil nesse aspecto, mas a caminhada espiritual é difícil para todo mundo. É puxado em todas as doutrinas. Não existe uma que não seja. Tá? Isso tem que ficar bem claro. Tá, mas qual a diferença entre as duas? Como eu já falei em outro vídeo, o Espiritismo trata da questão do espírito enquanto corpo, alma e família. A Umbanda, a exemplo das demais, tratam das questões do corpo e da alma e da família relacionadas à natureza. Quer dizer, baseiam sua doutrina relacionando o corpo com os pontos de força da natureza e seus representantes espirituais, para que possam tratar e reorganizar suas questões mediante estes paradoxos. Claro, dentro disso existe um tratado muito grande envolvendo questão de alma, espírito, família, enfim, mas volta-se para as questões dos pontos de força da natureza. Os tratados aqui, pelo menos os que eu já indiquei, vêm de Rubens Saraceni, na linha da Umbanda Sagrada, e de W.W. Mata e Silva, na Umbanda Esotérica. Tem outros, mas eu acredito que nesta linha você estará melhor servido de conhecimento, mais alinhado aos dias atuais e ao que se pratica. Isso não quer dizer que os outros estão errados, cada um na sua crença e no seu tipo de trabalho. Muito do antigo início da Umbanda, que se pregava, acabou sendo deixado de lado, já que o fanatismo de alguns acabou por, final, se demonstrando incapaz mediante a realidade operacional que se apresentou nos terreiros. Vou dar um exemplo disso, né, gente? Tinha um pessoal antigamente que não aceitava Exu incorporando na casa, né, nos terreiros de Umbanda, né? Então, isso é um preceito que ficou para trás. O pessoal tem que deixar o Exu vir hoje. Uns, pelo menos, algumas sessões ainda deixam, o pessoal diz que os Exus chegam no final da sessão. Né? Um outro preceito que nós adotamos, né? Os Exus são os guardiões de luz na Terra. Esse é o preceito que nós precisamos compreender. O Exu é o guardião de luz na Terra. Isso precisa ser compreendido pelas pessoas. Tá bom, pessoal? A espiritualidade é algo muito mais amplo do que as religiões existentes no Brasil podem codificar, já que estamos apenas tateando nestas questões. Porém, tudo é tratado do ponto de vista e evolução de cada ser humano que traz este conhecimento. Se formos analisar tudo o que enxergamos a este respeito, ainda está
muito relegada ao campo dos sentimentos. A espiritualidade é imaterial. Então, por enquanto, para o ser que está humano, é impossível ter fatos comprovados cientificamente, o que já não está muito longe de ser feito, já que em breve será possível sintonizar o mundo espiritual através de um aparelho de TV. De fato, já existem experimentos andando por aí, mas isso já foi anunciado há um bom tempo e está sendo propagado. Esta descoberta não virá de algum médium, porque vão considerar mais um maluco, mas pelas pesquisas de grandes empresas da área, para que não possa ser escondido ao bel prazer de alguns poucos que querem dominar as pessoas e as coisas. O estudo da espiritualidade não deve ser levado como uma diversão ou hobby para passar o tempo. É necessário que se entenda sobre a grande responsabilidade que é descerrar o véu da ilusão a que estamos submetidos, enquanto encarnados, pois a verdade não é algo bonito de se ver, até que você não tenha compreensão a respeito dela. Por isso, como Chico Xavier disse, ela deve ser dosada em gotas de muito amor, em um balde cheio de muita paciência, para que não enlouqueça as pessoas. O conhecimento a respeito do mundo espiritual deve ser adquirido através da enormidade de livros, filmes, palestras, que hoje em dia estão circulando livremente pela internet e podem ser consumidos de acordo com a vontade e o tempo de cada um. Mas ele deve ser difundido e, de acordo com o interesse, deve ser consumido por aqueles que sentiram a hora de seguir na caminhada. Esta hora vai chegar para todos, seja nesta encarnação ou na próxima, já que o tempo de Deus Pai e Mãe é eterno e não tem pressa. Quem se apressa é o ser humano, pelo enganoso entendimento de que compreender a espiritualidade é sinônimo de algum tipo de poder oculto que ali está para ser revelado e usado para que algum benefício seja auferido a si próprio. Portanto, se você quer estudar a espiritualidade, esperando ganhar algo com isso, saiba que com certeza você vai ganhar, mas não será medido em bens materiais. Tudo que você vai ganhar é uma vida mais alinhada e com muito mais saúde e força de vontade, compreendendo os passos que você dá na sua caminhada terrena, entendendo e compreendendo os espíritos e seres que andam à sua volta e que você nem mesmo sabia que existiam. E que, por saber que eles estão por aí, podem ou não interferir no seu dia a dia, transformando sua caminhada para o bem ou para o mal. Isso, claro, vai depender de você e daquilo que você deseja que aconteça na sua vida. Isso você também vai aprender. Esta é a espiritualidade vertical. Te inscreva no canal, ative o sininho, deixa o teu like, deixa o teu comentário. E mais, gente, deixa a tua pergunta que eu te respondo assim que eu puder. Eu espero que vocês tenham gostado e eu te aguardo no próximo vídeo. Compartilhe esse vídeo. Se esse conteúdo for relevante, nos ajude.
compartilhe, divulgue nas tuas redes sociais. Eu espero vocês no próximo vídeo. Vem comigo, vem bater um papo.